Uma das minhas perguntas foi assim, mãe, você vai falar de quê? Aí eu vou falar de uma mulher cheia de fé, uma mulher obediente, uma mulher que confia, né? E você é Beta. Eu falei, não é não. Eu não vou falar de Deus. E ele falou assim, quando você falar assim, eu não vou falar de mim, eu vou falar. Mas eu não vou falar de Deus. Hoje eu vou falar de uma mulher. Ao ler esse texto, eu fiquei muito com o meu coração comovente. Porque esse texto, ele fala de fé. Esse texto, ele fala de obediência. E também de disposição. Fala também de milagres. Fala também de serviço. De família. E fala também de confiança e um valor ao próximo. Nossa, apenas um texto. Esse texto não é muito grande, mas ao você ler esse texto, você vai ver, né, que realmente esse texto fala tudo isso aqui. Fé, obediência, milagre, disposição, serviço, e confiança e o valor ao Vocês já dá para pegar quem é essa mulher? Aí eu falei para a Bruna, essa mulher não tem nome. Ele vai começar a falar essa pessoa que não tem nome. Mas a Bíblia, ela não menciona o nome dela, mas deixou o seu legado. Não é só um nome, mas deixou seu legado, isso é importante. Então essa mulher, ela carrega toda essa característica que eu falei para vocês. Uma mulher cheia de sabedoria. Uma mulher guerreira, né, vamos supor assim. Mas esse aí não é assim. O título do nosso irmão dessa manhã, pela mente dá para o senhor entender, né? Deus vai agir. No momento certo, na hora certa, Deus vai agir. Assim, quando tudo parece que acabou. Quando tudo parece assim, ai meu Deus, acabou. Parece que tudo acabou, não está dando nada certo. Eu mesmo já pensei várias vezes assim. Quando a gente passa momentos difíceis, a gente fala assim, parece que tudo acabou. Mas, se você olhar lá no fundo do poço, ainda tem uma luzinha lá embaixo. Eu lembro que um dia acabou com o procedimento do programa. Parece que tudo acabou. Mas parece que quando eu olhar no fundo tem a luz. Né? E muitas das vezes, irmão, na nossa vida, parece que tudo acabou. Mas lá no fundo do poço ainda resta uma luz. Para nós abrir a nossa Bíblia, onde nós abrimos, falar um pouco do Pai do Céu, para que possamos nos dar a orientação, para entender de acordo com a vontade de Deus. Oremos? Oremos. Senhor Jesus, neste momento, Deus, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. Queremos te agradecer porque o Senhor é infinito. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor faz e tem por fazer pela nossa vida. Muito obrigada, Deus. Queremos pedir a tua presença aqui em nosso meio. Que nós possamos estudar esse texto, Deus. E nós possamos tirar um exemplo da nossa vida hoje. Agora nós vivemos desse dia tão difícil. Toma a vida de cada um em tuas mãos, Deus. Vem encher este lugar, Deus, com o teu ajuda. Que essa palavra, Deus, não seja minha, mas sim do Senhor. Que as pessoas, Deus, não venham olhar a minha pessoa, mas olhar pela palavra que se encontra aqui neste momento, agora nós vamos compartilhar esta manhã. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, agora vamos descobrir quem é essa mulher. Quando eu estava estudando, o primeiro texto que eu abri na Bíblia, eu pensei, eu vou pegar esse texto. Eu não sei o porquê. Porque Deus falou assim, vai ser esse. Apareceu e falou assim que ele tinha chamado, como é que chama? Luciene. Aí nós estávamos pensando que Luciene poderia vir. Eu falei para ela, ela vai vir, eu acho que ela deve vir. Né? Mas ela não veio. Eu não sei o porquê. Mas quando eu abri a Bíblia, eu pensei, eu vou estudar esse texto.
Eu não sei o porquê, mas Deus sabe todas as coisas. E nós vamos estudar esse texto nesta manhã. Está baseado lá ali, 2 Reis. É muito conhecido. Mas você vai ver que depois que você estudar ele, eu já estudei várias vezes. Eu mesmo esse texto eu me convidei de cor. Só que então, eu nunca tinha tirado essa conclusão que nesse texto tem essas coisas tudo que eu li, né? Que é fé, obediência, disposição, milagre, serviço, família, confiança e o valor ao próximo. Está em Reis. Não já achou Reis? 2 Reis. Segunda Reis, versículo 4, capítulo 4, quer dizer, versículo é capítulo. Reis, capítulo 4. Amém? Amém. Deixa eu trazer mais mesmo, não. Trazer aqui para aqui. Achei. Achou? Segunda Reis 4? Segunda Reis. Achou? Capítulo 4. Amém? Então vamos lá. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Vamos acompanhando? Apenas um, viu, irmãos? Versículo 1. 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o Criador a levar-me os meus 2 filhos para sermos servos, para sermos escravos. Irmãos, é interessante, eu achei tão interessante, né? Que essa mulher, ela analisou, né? Ela não se atirou para qualquer lugar. Ela foi até Eliseu. Ela dizia: eu vou até Eliseu, porque ele representa Deus aqui na terra. Porque ele representa Deus aqui na terra. Eu vou clamar ele da minha situação. Eles estão passando um momento muito difícil. Imagina aí, o marido morreu, o marido deixou uma dívida, né? E a dívida não morreu com o marido, a dívida continuou, né? O seu marido morreu, o marido dela deixou uma dívida, e agora aquele homem que ela devia queria levar os seus filhos para ser escravo até pagar a dívida. Imagina aí. Ela vivia passando um momento difícil, e agora a única coisa que restava na sua vida, que era a sua família, né, os seus 2 filhos, e agora alguém quer tirar dela para pagar a dívida. E ela diz: a quem eu vou recorrer? E ela pensou: eu vou recorrer ao homem de Deus, porque ela tinha certeza que teria a resposta. Muitas das vezes, quando a gente está passando muito difícil, a gente quer tirar para qualquer um, a gente quer dar a nossa vida para qualquer um. A gente passa um momento tão difícil que você não escolhe para quem você vai falar o que você está passando. Escolhe alguém que ora, que você sabe que a pessoa está orando, que a pessoa ora. Escolhe alguém que preocupa com você, para você abrir o seu coração para falar o que você está passando. Mas parece que quando a gente está passando muito difícil, a gente se atira, né? Qualquer um chega na frente, a gente já começa a falar: eu estou passando por isso, eu estou doendo, eu estou isso, e começa a falar tudo o que você está passando. Mas não, irmão, nós devemos analisar a pessoa que ora, a pessoa que você vê que busca Deus, a pessoa que você vê que preocupa com você. Não foi diferente com essa mulher, com essa viúva. Ela estava passando um momento difícil. Ela estava com uma crise familiar. Ela restava seus 2 filhos. Estava sujeita a perder seus 2 filhos. Mas ela pensou: eu vou atrás daquele homem que representa Deus aqui na terra. E sei que ele vai me ajudar. E ela não fez diferente. E Eliseu disse-lhe
2, viu, irmãos? E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Que pergunta, né? Ela chega e fala para Eliseu: meu marido morreu, passou isso, e agora meu marido ficou devendo e quer levar meus 2 filhos, e eu não sei mais o que fazer. E Eliseu disse para ela, né? Que te hei de eu fazer? Essa pergunta, irmãos, Jesus também fez essas perguntas. Né? Eliseu queria saber o que estava passando em seu coração. Eliseu queria saber que ela realmente era uma pessoa que confiava em Deus. E Jesus também fez essa pergunta lá em Lucas. Vocês vão querer lá ver lá em Lucas? Em Lucas 18, verso 41. Muito conhecido também, mas que nós aprendemos também. Que essa pergunta, Eliseu fez essa pergunta porque Eliseu queria saber que realmente qual era a sua fé, que realmente ela acreditava em Deus. Lucas 18, 41. Leitura. Vamos ver se aqui. O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Passa o 2, 42. Então Jesus disse: vejam, você está curado porque teve fé. Amém? Então, Eliseu agora faz essa pergunta para essa mulher. E Jesus também fez essa pergunta para aquele cego: o que quer que eu te faça? Ele disse: eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus falou para ele: a tua fé te salvou. Porque ele tinha fé. E aquela mulher não foi diferente. E Eliseu agora pergunta para ele: o que quer que eu te faça? E declarou-lhe: o que é que tem em casa? E ele disse para ela: o que você tem em casa? O que você tem na sua casa? E ela respondeu: apenas uma botija de azeite. Ela disse: eu não tenho nada em casa. A tua serva não tem nada em casa. Eu disse para Eliseu: a tua serva não tem nada em casa, apenas uma botija de azeite. Imagina isso. Ela não tinha nada. Ela foi sincera: eu não tenho nada em casa, apenas uma botija de azeite. E lá no 3 diz assim, no 3, nós vamos ler lá em Salmo 55, versículo 22. Então disse ele, achou já o Salmo? Verso 2? Espera, agora vai ser ler. Eu vou ler o 3 primeiro. Então disse ele: vai, pede para ti vaso emprestado, e todos os teus vizinhos, vaso vazio, não poucos. Vocês entenderam aqui? Não vai ler aqui o Salmo. Nós vamos entender o que ele fez, o que Eliseu pediu para aquela mulher. Você vai e toma vaso emprestado. Você vai tomar vaso emprestado. Não cheio, vazio. Dá para nós perceber aqui, irmãos, que ela tinha uma boa vizinhança. Né? Os seus vizinhos o amavam. Os seus vizinhos queriam muito ela por perto. Né? Então ela teve o quê? Ação. Vamos ler em Salmos 55, verso 2, meio. Escuta-me e responde. As minhas aflições me deixam desgastado. Você viu o Salmo? 55, esse mesmo. 22, aqui na linguagem está mais diferente. Salmo 55, verso 2. É que você dá a linguagem. É o 2 ou 22? 22. Não, é o 2. Pois é. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Investe nisso, né? Deus nunca desamparará os seus filhos. Nunca. Né? Ele sempre estará ao nosso lado. Ele sempre cuidará das pessoas que buscam, das pessoas que clamam. Ele está aí para nos ajudar. Eu não sei qual é o seu problema, se você passa, você está com uma vida maravilhosa. Eu não sei.
Deus sabe toda a nossa vida, o que nós estamos passando, o que nós deixamos de passar. Deus sabe todas as coisas. Então Deus sempre estará ao nosso lado. Então o que aconteceu? Então ela saiu, imagina, ela chega para bater na porta, né? Bater na porta dos seus vizinhos. Você imagina a fé daquela mulher. A confiança que ela tinha, né? Seus fossem vai lá e tem uma vasilha emprestada. Não poucas, muitas vasilhas. Imagina ela bater na porta. Viva Maria! Se Maria abre a porta, é ok. Tem uma vasilha que você me emprestar aí? E, imagina que eu tenho, mas para que você quer essas monte de vazia, mulher? E ela disse que não sei. Não sei. E vai em outra casa, empresta vazia aí, e outra pessoa empresta. E para que você quer essa vazia, eu não sei. Né? E vasilha mais vasilha, ela recolhe todas aquelas vasilhas, não são poucas vasilhas, são muitas vasilhas. E ela pega esse monte de vasilha, né, e leva para casa. Você imagina, irmãos, a confiança dessa mulher. Eles apenas falou para ela, vai lá e toma vasilha emprestada. Não poucas, muitas vasilhas. Né? Eu falo, não poucas, muitas vasilhas. E ela procura os seus vizinhos e arruma um monte de vasilhas. Nós vivemos uma situação difícil. Começa a vir o pobre, cheio de preconceito, é verdade? Nós também vivemos assim. Às vezes temos que se encontrar em crises financeiras, outras em crises espirituais, outras pessoas vivem em crises familiares, mas sempre nós vivemos nesse mundo cheio de problemas, como aquela mulher. Nós devemos confiar, assim como aquela mulher confiou. Eliseu prova lá que umas vazias, ela foi com umas vazias emprestadas. Nós vamos ler agora no versículo. Nós vamos ler no versículo 4. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Eliseu falou assim agora que você pegou todas as vasilhas, agora você entra na sua casa e fecha a porta. Essa que é a ação maravilhosa. A gente tem que agir. Né? Não é você orar a Deus e ficar prostrado o tempo todo, orando, mas não faz nada. Tem momentos que nós precisamos agir. Nós não podemos ficar parados. Pedir alguma coisa para Deus, mas agir. Entendeu? Você pede para Deus alguma coisa e você fica com o braço cruzado. Nós precisamos agir. Então, essa mulher, ela teve uma ação, ela agiu. Então, agora, tudo que ele fazia é obediência. A obediência está em primeiro lugar em nossa vida. Porque se nós somos obedientes, nós conseguiremos tudo em nossa vida. A obediência. Então, ela obedeceu. Né? Muitas vezes, a gente pensa assim, meu marido é um monstro, um terror. Mas não desista do seu marido. Não desista da sua esposa. Não desista dos seus filhos. Porque aquela mulher lutou pelos seus filhos. Nunca desista dos seus filhos. E filhos, nunca desista dos seus pais. Às vezes, irmãos, os filhos olham para o pai e acham que o pai é um monstro. Na realidade, seus pais não são monstros. Nunca desista dos seus filhos e nunca desista dos seus pais. E não desista também das mulheres, nem as mulheres desistem dos seus filhos. Né? Nunca. Porque aquela mulher, ela estava lutando pelos seus 2 filhos. E ele disse, fecha a porta. Né? Fecha a porta, agora você vai, fecha a porta e entra para dentro de casa, faz tudo que eu mandar, você fecha a porta. Ela fez, do jeito que mandou, fecha a porta. Vamos ler lá em Êxodo 14, versículo 15. É o versículo pequenininho. Eu vou ler aqui. Vocês querem ler para ler? Êxodo capítulo 15, capítulo 14, versículo 15. Quem achar para ler? Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem.
o Senhor disse para Moisés, né? Por que clama a mim? Por que está clamando a mim? Por que você está me clamando? Marcha, vai, marcha. E Jesus está falando para você nesta manhã. Por que você clama e não faz nada? Nós precisamos clamar, nós precisamos clamar, mas também agir. Por que você clama e não faz nada? Deus falou para Moisés. Porque esse povo está me clamando e não faz nada. Fala com eles que marcham. Né? E eles marcharam e eles viram a vitória. Então, irmão, ela agora entra na sua casa, fecha a porta, né? E ela pega aquele azeite. Eu imagino aqui, a viúva aqui em pé, um filho aqui e o outro desse lado, né? Aqui um filho vai dando uma vasilha, ela pega a sua jarra, né, de azeite na mão, a sua jarra de azeite, e o filho vem aqui, dá ela um vaso, ela aqui enche um vaso, espreme o azeite, o azeite não para de cair. O outro filho recebe, guarda ali, vem outro vaso, ela vai enchendo e assim vai enche todas as vasilhas. Isso é um poder de Deus, irmãos. É o mesmo Deus daquele tempo, é o mesmo Deus de hoje. E enche as vasilhas de azeite. E de repente, ela está com uma vasilha aqui, e traz para uma vasilha, pede para o filho, vocês que acompanham, podem ver aqui, ela pede a vasilha, traz mais uma vasilha, e ele diz, a vasilha acabou. E o azeite fez o quê? Derramou? O azeite acabou. No momento que diz, a vasilha acabou, o azeite também parou. O azeite, irmãos, tinha muito valor. Dá para ver hoje que o azeite é muito caro. Eu sei que, eu falo em casa que na minha conta é o mais caro que tem o azeite. Porque eu não sei fazer uma conta se eu não lembrar um pouco de azeite. E o azeite é o mais caro que vem, né? O vidinho velho é 50, 49 e por aí vai. Os mais baratos que tem é R$30. O azeite, viu? Estou falando de azeite. Não estou falando de azeite. Fala que azeite não é só um vidro lá de óleo, né? Parece azeite, não é azeite. Então o azeite era muito caro, né? Imagina ela agora, ela estava milionária, né? Com esse monte de azeite, porque era muito azeite. E agora ela volta para trás, né? Ela volta para trás e diz, e vai ter um encontro com Eliseu. E partiu, pois, dela e fechou, está no 5, viu? E partiu, pois, dela e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe diziam aos vasos, e ela os enchia. Isso sucedeu que, cheio foram os vasos, disse ao seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai agora, vende o seu azeite, né? Vende o azeite, paga a sua dívida. Amém, irmãos? Amém. Paga a sua dívida e vai viver o resto com seus filhos. Qual bênção maravilhosa, né, irmãos? Agora você vende o azeite, né? E paga a sua dívida. E vai viver o resto com seus filhos. Quer dizer para vocês, irmãos, Deus é maravilhoso. O histórico dessa mulher, dessa viúva, é um grande milagre. Nós vamos tirar para a nossa vida hoje. Nós vivemos hoje. Porque o Deus do passado é o mesmo Deus do presente hoje. Mas nós não temos essa característica que essa mulher tinha, né? Fé, obediência, disposição e acreditava no milagre, tinha ação, serviço, família e confiança. Hoje, irmãos, a família está em primeiro lugar em nossa vida. Hoje o inimigo ele trabalha 24 horas para destruir uma família. É 24 horas sem parar para destruir uma família. Porque ele quer que as famílias sejam destruídas. Porque se ele destruir a família, ele sabe que ele está mexendo com quem? No coração de Deus. Se o inimigo destruir uma família, ele sabe que está machucando Deus. Então ele vai trabalhar 24 horas
para ver o coração de Deus quebrado. Ele vai trabalhar 24 horas para destruir uma família. Por isso que aquela mulher cuidava tanto da sua família. Por isso que ela passou todo esse desafio que ela passou, confiando no Senhor. Porque ela tinha uma família. E essa família permaneceu, porque ela estava unida. Quando a gente se encontra com uma crise familiar, o que nós devemos fazer? Orar. Entra no quarto, fecha a porta e ora. E você verá a resposta de Deus. Para nós finalizar a nossa semana desta manhã, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no último versículo. Então, em Efésios 3, versículo 20. Efésios 3, versículo 20. Efésios 3, versículo 20. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma pessoa, e Deus é um só. Você leu 3:20? E agora que agora seja dada a Deus, o qual, como é o seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos, pode até pensar. Ora, aquele que é poderoso, a minha linguagem diz assim, é bem bonito, eu gosto dessa Bíblia aqui, que ela é antiga, mas depois deixa mais detalhado, né? Fala assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus tem o poder de fazer por nós muito mais daquilo que nós pensamos e muito mais daquilo que nós pedimos. Deus tem o poder de fazer por nós, por mim e por você, muito mais daquilo que você pensa e muito mais daquilo que você pede. Ele tem esse poder de fazer por nós. Mas nós precisamos ser o quê? A característica dessa mulher: a obediência. Porque quando você é obediente, você consegue tudo com Deus. Porque Deus é capaz de mudar a história da nossa vida. Basta nós querer, basta nós ter ação, basta nós agir. Que Deus não possa estar nos abençoando nesta manhã. Que nós possamos cada dia ter a mesma característica desta mulher, se levar para a nossa vida, cotidiana hoje que nós vivemos nesse mundo. Nós possamos cada dia sentir, pedir Deus, para que Deus opere em nossa vida esse milagre. Um milagre de obediência, um milagre de fé, um milagre de disposição, né? Um milagre de confiança, um milagre de viver em família.